Nessa aula vamos estudar um pouco sobre ideologia, que é uma construção humana, uma construção cultural que veio desde a antiguidade até a atualidade. Então, quando surgiu o conceito? A ideologia já existia desde sempre, só que o conceito de ideologia vem sendo aplicado somente de alguns séculos para cá. É um conceito bastante complexo. Em relação às ciências sociais, o conceito é o mais complexo que tem, porque muitos filósofos e pensadores moldam o conceito de ideologia de uma forma diferente, dependendo da época em que ele viveu. E atualmente vários outros intelectuais também moldam o conceito de ideologia de maneira diferente. Então vamos ver aqui alguns deles. O termo foi utilizado inicialmente pelo pensador francês Destour de Tracy, que viveu entre 1754 a 1836. Então, desde o século XVIII foi quando se teve notícia do primeiro livro que foi escrito falando sobre ideologia. Nessa época, a ideologia tinha mais um aspecto científico. Então, esse foi o Tracy. E segundo ele, a ideologia seria o estudo científico das ideias. Então observe que tem um aspecto científico aí. O estudo das ideias, de como surgem as ideias. Ele queria elaborar uma explicação para a formação das ideias, pegando a sua base, né? O pensamento, a lógica, a memória, tudo isso, e tentando analisar esses aspectos para tentar desenvolver um modelo para a criação de ideias, de como as ideias surgem. Em 1812, no entanto, Napoleão Bonaparte utiliza o termo ideologia como uma ideia falsa ou ilusão, sem conexão com a realidade. Ele acreditava que seus opositores utilizavam de ideias falsas para atingi-lo. E essas ideias falsas que Napoleão percebeu seria a ideologia. Então os ideólogos seriam pessoas que criavam essa ilusão para agitar a sociedade, no caso francesa, de Napoleão, na época de Napoleão. Esse era Napoleão Bonaparte. Karl Marx, um pouquinho depois, em 1846, conservou o conceito de Napoleão, afirmando que o ideólogo é o sujeito que inverte as relações entre as ideias e o que é real. Então ele inverte para tentar prender o indivíduo, a população, de acordo com o que ele acredita e mantê-lo controlado. Então Karl Marx, que é esse rapaz charmoso aí de barba, as ideias de classe dominante são as ideologias dominantes na sociedade. Então, as classes dominantes desenvolviam a sua ideologia para que a sociedade continuasse sendo dominada. Segundo a ideia de Karl Marx, ideologia surge a partir de relações socioeconômicas e luta de classe. Então não surge do nada. Sempre tem aí um pressuposto que vem de alguma luta de alguma relação entre classes sociais, já que Karl Marx foi justamente o idealizador desse formato de luta de classes sociais. Então, segundo ele, as ideologias surgem a partir dessa luta. Agora vamos ver o conceito etimológico da palavra ideologia. Primeiro, vamos identificar o que é ideia, que é o conceito sobre algo que você conceitua alguma coisa, o que se sabe ou se acredita sobre alguma coisa. Então, ideia é a explicação sobre algo, etimologicamente falando. Ideal são os princípios ou valores que atuam como uma meta. Então, o ideal é aqueles princípios, valores, seja éticos ou morais, que a pessoa tem
e que segue aqueles princípios como uma meta em toda a sua vida, ou parte dela. E esse ideal é composto por uma série de ideias. E ideologia, no entanto, seria um conjunto de ideias e pensamentos que se acredita e que se segue. Então, enquanto ideal são princípios que servem como meta ou atuam como meta, ideologia são um conjunto de ideias que se acredita naquelas ideias e que se segue elas porque se pensa que essas seriam as ideias que fundamentam a sua vida. A ideologia deve dar algum sentido à experiência das pessoas. Então, para se crer na ideologia, tem que dar sentido. A pessoa tem que se envolver com aquelas ideias, aquele conjunto de ideias que a ideologia prega. Então, as pessoas têm que acreditar nelas e com isso dar sentido à sua experiência e à sua vida. Ela deve moldar as necessidades e os desejos daqueles a quem elas se submetem, a quem elas submetem. Então, os indivíduos que acreditam naquela ideologia são moldados de acordo com as necessidades que eles têm. Então, se tem uma necessidade, seja ela desejo de paz, desejo de guerra, desejo de matar a fome de todo mundo, então, se existe uma ideologia que prega esses preceitos, a pessoa vai se submeter àquela ideologia que se adapta às suas crenças, ou o qual foi manipulado. Além disso, a ideologia capta as esperanças e a carência dos indivíduos, pessoas que estão carentes de alguma forma, com pessoas de classes mais inferiores, pessoas que vivem em guerra, pessoas sem esperança nenhuma. Então a ideologia vem para atingir esses indivíduos e dar uma esperança, suprir a carência e a necessidade de acreditar em algo. Então o contexto e a existência da ideologia é justamente isso, da esperança aos indivíduos. As ideologias dominantes são aquelas que em determinado região, país, local, tenta atingir a sociedade como um todo. Então é comum a tentativa de universalizar as ideias através da mídia, principalmente a grande mídia, a meios de comunicação de massa, que é aqueles que atingem as pessoas de um modo geral, e que quando aquelas pessoas que estão no poder em um estado, ela divulga as suas ideias na grande mídia para que essas pessoas possam segui-la. Elas ficam alienadas, pois não conhecem a verdade e com isso acreditam que o Estado mostra é justamente o que é correto. Então nesse ponto aí, tanto Marx quanto Bonaparte estava certo, que é justamente quando se usa a ideologia para expressar o contrário do que é a realidade. As instituições como Estado, igreja, escola atingem um grande número de pessoas. Então é muito comum esses meios serem usados para transmitir ideologias, principalmente nas escolas, em que o próprio Estado pode, de maneira direta ou indireta, pregar alguma ideologia nas escolas, ou pessoas contra o Estado ou contra o governo também utilizar esses meios para atingir e tentar controlar a população contra o sistema. Utilizam a linguagem simples, justamente para tentar atingir o maior número de pessoas possível, pessoas que não conhecem uma linguagem mais sofisticada, então qualquer um pode entender a mensagem dita pelos dominantes. E também apelativa, que atrai atenção, são linguagens que atraem a atenção do povo.
apresentam benefícios ou alegam que as desigualdades são inevitáveis. Então esse é o princípio das ideologias dominantes. Apresentam benefícios para que as pessoas possam se atrair, elas possam observar e achar que aquilo ali é a realidade e pode se beneficiar de algumas maneiras. E alegam que algumas coisas são inevitáveis, não tem como controlar a determinada situação. A ideologia dominante implanta crenças. Você passa a acreditar naquilo que se está dizendo, naquilo que está tentando ser implantado na cabeça das pessoas. Então ela implanta crenças e faz isso através da falsificação da realidade social, tentando manipular a situação como está e implantar na cabeça das pessoas mais fragilizadas que aquilo ali é a realidade ou que não pode se fazer nada por ela, é inevitável. Dessa forma, as pessoas absorvem a ideologia que é dominante e muitas vezes não percebe o que está sendo implantado no seu cotidiano, na sua vida, e você passa a ser um transmissor também para a sua família. Agora vamos ver quais foram as principais ideologias do século XX. Várias ideologias foram desenvolvidas e ainda são, porém algumas delas se destacaram ao longo da história. Uma delas foi a ideologia fascista, que surgiu na Itália, foi difundida por Benito Mussolini, revolucionário fascista, que derrubou o Estado italiano, implantando o fascismo na Itália, que é esse cidadão aqui, e que tem como característica o nacionalismo extremo. Tudo que fosse nacional era exaltado e tudo que fosse estrangeiro não era permitido. Um autoritarismo também extremo, onde o líder, no caso o próprio Mussolini, o líder, tinha autonomia para fazer o que bem quisesse e ele não aceitava nenhum tipo de oposição, nenhum tipo de pessoas que dissessem o contrário. Outra característica era a crença numa hierarquia social natural e no domínio das elites. Então, para o fascismo, existia uma hierarquia social. Então, as classes sociais eram normal. A existência de classes sociais era normal para os fascistas. Então, o domínio das elites, a dominação da elite, no caso da Itália, era algo tido como natural. Além disso, havia interesses individuais que deveriam ser subordinados aos interesses da nação. Os interesses nacionais seriam dominantes e não se acreditava nem se respeitava os interesses individuais da sociedade. Os interesses individuais jamais poderiam se sobressair sobre os interesses nacionais. Esse era o símbolo fascista. Justamente significa um feixe de madeira que junto seria forte, em alusão a uma Itália unida com a sociedade junta e bem unida. Outra ideologia foi a ideologia nacional-socialista, também chamada de nazismo, que foi desenvolvido na Alemanha por Adolf Hitler, que é esse camarada aqui, bem simpático, e que essa ideologia rejeita o conceito de luta de classes. Então, para ele, não deveria haver classes sociais, e sim uma sociedade unida, forte e igual, onde todos têm direitos iguais e todos têm benefícios iguais, desde que seja da raça ariana, o qual o nazismo prega essa teoria da existência que os germânicos era a raça ariana superior. Então ele tinha esse apoio da teoria da hierarquia racial. Essa teoria foi criada justamente por o evolucionista Darwin, que existia
raças inferiores e superiores, e que a raça germânica, segundo os nazistas, era a raça superior e que as outras raças inferiores teriam que ser eliminadas do território alemão. Com isso, eles acreditavam na superação da divisão de classe, criando uma sociedade homogênea aos moldes germânicos. Então, todas as pessoas puras estavam salvas. Quem não fosse puro seria exterminado ou expulso do território alemão na época. Pregava o racismo e também o antissemitismo, que é justamente o ódio pelos judeus. Então, os judeus eram a raça inferior, foram presos, capturados, mortos em câmara de gás ou em campos de concentração, trabalhando como escravos, justamente por conta dessa ideia de que a raça germânica é superior. Tinha alguns critérios para identificar isso, e esse era as principais características do nazismo. Outra ideologia do século XX, aqui temos o símbolo do nacionalsocialismo, foi a ideologia comunista, também a socialista. São bem parecidas, porém existe uma diferenciação. Foi desenvolvida por Karl Marx, essa ideologia, porém, desde os primórdios da Idade Antiga, já existia ideias de comunismo, de sociedade igual, mas quem idealizou de forma científica foi justamente Karl Marx. Por isso tem alguns autores que determinam ou identificam o comunismo, o socialismo científico, que é o de Karl Marx. Na União Soviética, o Lenin promoveu a Revolução Russa, né? Na época não era União Soviética ainda, era Rússia, Império Russo. E com a Revolução Russa, derrubou o czarismo, que era o Império Russo, utilizando as bases marxistas, aplicando as bases marxistas e implantando um Estado socialista, que é a União Soviética. Esse foi Lenin. E o comunismo prega a abolição da propriedade privada e também o fim da luta de classes. Então, segundo Marx, não deve haver propriedade privada, as propriedades ou todos os meios de produção têm que ser entregues aos trabalhadores, e os trabalhadores fazer a coletivação desses meios de produção. Com isso, iria extinguir a luta de classes, não haveria classes sociais dentro do Estado. Também não deveria existir nem Estado. Todo o controle territorial, econômico e nacional estaria nas mãos dos trabalhadores. Por isso, alguns definem esse conceito como comunismo ou marxismo utópico. Acredita numa sociedade livre de quaisquer tipos de opressão, que tornou-se uma contradição, visto que o próprio socialismo aplicado na União Soviética foi um socialismo opressor, em que ele tomava as propriedades e os meios de produção das pessoas, e eles terminavam morrendo de fome ou sendo expulsos ou mortos em campos de concentração também. Então, houve o trabalho escravo dessas pessoas, foram enviados para a Sibéria, morreram trabalhando de frio ou de fome. Além disso, defende a racionalização das atividades econômicas. E essas atividades econômicas racionalizadas devem ser controladas pelo Estado. O Estado que é o comandante de tudo e de todos. O Estado é que tem o poder de controlar toda a economia e toda a sociedade. Esse é o símbolo comunista e foi um dos regimes que mais causou mortes, genocídios na história. Cerca de 110 milhões de pessoas foram assassinadas durante o período comunista na União Soviética. Aqui nós temos um comparativo agora do comunismo e o nacionalsocialismo alemão.
podemos observar que, na verdade, eles têm mais em comum do que diferenças. Por exemplo, classismo ético ou social. Tanto no comunismo como no nacionalsocialismo, eles pregam a não existência de classes sociais, e sim a unificação da sociedade. O Estado é intervencionista, ou seja, o Estado manda em tudo, nos dois sistemas. Ocorre coletivismo, onde as propriedades têm que ser coletivas. A sociedade é organizada nos moldes militares, tanto no comunismo como no socialismo, no nacionalsocialismo, nazismo no caso. A expropriação de propriedades privadas, principalmente aquelas de opositores, tanto comunista como os nazistas também fizeram isso. O genocídio comunista foi maior do que o nazista. No nazismo calcula-se 50 milhões de pessoas, e no comunismo, só na União Soviética, 110 milhões de pessoas. Tanto no comunismo como no nacionalsocialismo ocorreram trabalhos escravos. No caso do comunismo, opositores, e no nacionalsocialismo, nazismo, dos judeus. Contribuição social compulsória, todo mundo tinha que contribuir para o Estado. Havia o protecionismo nacionalista, tanto o comunismo era nacionalista e também expansionista para outros territórios. O comunismo aqui seria externo, então todo o mundo deveria ser comunista. Já o nazismo não, era interno, era nacional, então só deveria haver o nacionalismo dentro daquela nação germânica. Os direitos individuais, tanto do comunismo como do nazismo, eram suprimidos, não havia direitos individuais. Todos os indivíduos, toda a sociedade era vigiada. Não havia livre mercado. O mercado era controlado pelo Estado em ambos os sistemas. Também não havia propriedade privada, apesar de que no nazismo, na Alemanha nazista, tinha algumas propriedades privadas, mas todas controladas pelo Estado. A solidariedade espontânea também não existia, porque tudo era controlado pelo partido, tanto o partido nazista como o partido comunista. E democracia é uma coisa também que não existia em nenhum desses sistemas.